Bem, nós começamos o SBT Meio-Dia desta segunda-feira falando da situação das cidades atingidas pelo tornado na semana passada em uma reportagem especial do repórter Maicon Costa e o cinegrafista Osiel Montebeller. A Defesa Civil e o DIAN aqui do estado já está estimando um prejuízo de cerca de 112 milhões de reais naquela região. Além de Xanxerê, o município de Ponte Serrada teve também muitos estragos. Mais de 1.000 pessoas ficaram desalojadas e uma semana depois da tragédia, famílias ainda trabalham na reconstrução das casas. Escutemos estouro e foi terrível. Girando e trazia de tudo, madeira, folha. A gente pede para Deus proteger nossos filhos. Logo na entrada de Ponte Serrada já aparecem os primeiros rastros do tornado. Árvores arrancadas pela força do vento foram parar às margens da BR-282. Nas ruas, os móveis danificados, colchões, roupas e pedaços de madeira foram empilhados e vão para o aterro. Na casa de seu Hildo, o tornado arrancou a cobertura e quebrou janelas. O carro também foi atingido. Ele havia acabado de chegar quando o vento ficou forte. O prejuízo vai ser grande, não só para mim, como para toda a vizinhança e principalmente empresário que perdeu tudo aí. A situação é muito terrível, né? Ao lado mora Dona Maria. Os parentes dela vieram de Cascavel, no Paraná, para ajudar a reconstruir a casa onde vive com a filha. Foi a primeira vez que a dona de casa viu um tornado e deseja nunca mais passar por isso. A situação foi difícil, bastante assustadora, mas sempre foi ganhar ajuda dos amigos, tudo, Foi rápido, não deu negócio de segundo. De segunda já estava no Arvel. Por onde a gente anda, o cenário é este aqui, é de destruição. Nesta casa só sobrou a parede. O telhado foi totalmente arrancado pelo vento. E a cobertura aqui, o forro, olha só, tá todo mole. É só mexer que cai tudo. No chão, muita sujeira e o telhado foi parar na frente da casa. Agora, o mais impressionante está na parte de fora. Dá uma olhadinha ali, ó. Do lado da casa funcionava uma empresa de ferramentas. Olha só o que o tornado fez com a cobertura. Arrancou tudo, não sobrou nada. Meio parecia a cena de um filme, sabe? Uma coisa, parecia que caiu uma bomba em cima, porque a gente olhava para cá, a casa caiu, o barracão caiu, lá embaixo a cidade caiu, ali em cima caiu. A gente não sabia o que fazer, Ficou sem ter o que fazer, sem noção, Pela janela de casa, Claís viu o tornado chegando. Os ventos de 150 km por hora arrancaram o telhado, afetaram as paredes e quebraram as janelas. Pouca coisa deu para salvar dentro de casa. Ele fazia que nem se fosse um catavento, assim, Girando e trazia de tudo, madeira, folha, roupeiro meu, não recuperei mais, colchão, sofá, a geladeira, máquina, coisa que a pia, é tudo. No momento, o marido estava trabalhando e ela sozinha com os 2 filhos protegeu as crianças no banheiro. Nunca mais quero sentir o que eu senti, Agora a minha alegria é porque estamos vivos, Que é mais importante que ninguém se machucou, estamos vivos, me preocupava com ele no emprego também, Em Ponte Serrada, cerca de 6.000 moradores foram afetados pelo tornado. Segundo um levantamento da Defesa Civil, 47 pessoas ficaram desabrigadas e 1.080 desalojadas. Foi muito terrível. Nossa Senhora, até agora parece que a gente nem acredita, sabe? Na hora achei, todo mundo vai morrer, porque não tinha o que pensar no momento, sabe? A câmera de monitoramento desta empresa registrou o momento que o tornado chega na região. Carros ainda passam pela rua enquanto o vento começa a ficar forte. Não demora muito e a destruição começa. Nesta casa, o tornado arrancou a porta. Nós estamos no bairro Unidos Venceremos. É o bairro mais afetado pelo tornado aqui em Ponte Serrada. E unidos, os moradores vão superar esta tragédia. Agora eles terão muito trabalho pela frente, porque o tornado aqui foi bem forte e acabou com tudo. Em algumas casas, os telhados foram arrancados. Outras, só sobrou a parede.
A Defesa Civil informou que 352 casas foram atingidas. 24 delas foram totalmente destruídas. É o caso de Débora, que viu a casa ser derrubada pelo vento e se emociona ao lembrar dos momentos de terror que passou com os filhos. A gente pede para Deus proteger nossos filhos. Peço a Deus fazer misericórdia de nós mesmo. E agora como é que fica? Agora tem que achar casa para nós morar, porque não tem como ficar aqui. Não tem como ficar nessa situação aqui, só Deus mesmo, né? Para ter misericórdia de nós. A estimativa da Defesa Civil é de um prejuízo de 112 milhões de reais nas cidades de Xanxerê e Ponte Serrada juntas. Na sexta-feira, o governador Raimundo Colombo visitou pela segunda vez os municípios atingidos. Ele chegou de avião e logo após o desembarque sobrevoou as regiões para conferir os estragos. Em seguida, Colombo se reuniu com o prefeito de Xanxerê e a Defesa Civil. O objetivo agora é agilizar a liberação de verbas para ajudar na reconstrução da cidade. A nossa equipe é uma equipe boa, que já trabalhou em outros episódios, né, muitos em enchente. Então a Defesa Civil já tem uma tradição, já tem uma equipe bem constituída, são profissionais permanentes do quadro do governo. Eles foram ágeis e eu tenho certeza que nós vamos conseguir alcançar. A criação do Fundo Estadual de Defesa Civil também dá agilidade e permite a liberação de recursos imediatos. Nós vamos apoiar o máximo que nós pudermos. Donativos ainda são distribuídos aos moradores afetados e doações são muito bem-vindas nessa hora. Aos poucos, as famílias vão se reerguendo, mesmo que a dor demore para passar. Trabalhar uma vida inteira, né? E dentro de um piscar de olho você perder tudo, dói, né? Dói. Essa imagem dessa senhora é impressionante, né? Muito triste. Só quem está lá para saber o que está vivendo, né? Exato. Vivenciando. Bom, ainda falando sobre esse assunto, a presidente Dilma Rousseff está neste momento em Xanxerê e deve anunciar o envio de verbas para cidades atingidas pelos tornados em Santa Catarina. Exatamente. O repórter Fernando Machado traz as informações ao vivo. Boa tarde, Fernando. A presidente Dilma Rousseff chegou hoje cedo em Chapecó com uma comitiva do governo federal, não é mesmo? É isso mesmo, Marcelo. Boa tarde a todos. E a nossa equipe acompanha a visita da presidenta Dilma Rousseff aqui em Santa Catarina. A presidenta chegou acompanhada de ministros e viu de perto a situação do oeste do estado, sobrevoando a cidade de Xanxerê. A presidenta participa de reuniões com os prefeitos das cidades prejudicadas e com o governador Raimundo Colombo. A intenção é montar um plano emergencial para a liberação de verbas para a reconstrução das cidades atingidas. A presidenta já teria liberado 5 milhões e 800 mil reais para a construção de casas e de um ginásio. No entanto, os prejuízos teriam ultrapassado os 100 milhões de reais, segundo a Defesa Civil. O governador Raimundo Colombo deve pedir pelo menos 28 milhões de reais para ajudar na reconstrução. Vale agora a força política do estado e, claro, a comoção que a presidenta Dilma Rousseff encontrou aqui em Santa Catarina depois que 2 tornados atingiram as cidades de Xanxerê, Ponte Serrada e outras cidades do oeste catarinense. 2 pessoas acabaram morrendo e milhares de famílias perderam suas casas. Nós vamos continuar acompanhando a visita da presidenta Dilma Rousseff e a cobertura completa você acompanha logo mais à noite no SBT News e também no SBT Brasil. Eudiane, Marcelo. Obrigado, Fernando, pelas informações. Obrigada, Fernando. Prisco, boa tarde. Tudo bem, Diane? Prisco Paraíso, boa tarde. A presidente chegou com uma comitiva, ministro da Integração Nacional, do Trabalho, das cidades. Nós temos aí um prejuízo, um montante de mais de 100 milhões de reais. O que ela anunciou não é muito pouco, não, Prisco? Olha, Marcelo, segundo o levantamento contabilizado pela Defesa Civil, 112 milhões, como informou o Fernando na reportagem anterior. O Fernando também informou no valor de 5 milhões no primeiro momento, depois 8 milhões. No site da Presidência da República fala em 2,8 milhões, que seja 8 milhões. Para um prejuízo de 112, nós não estamos falando nem numa cobertura que chegue a 10%. É um valor muito pequeno. Se a Presidente da República veio a Santa Catarina para anunciar 7, 8 milhões de um prejuízo de 112, então era melhor que não viesse. Nós aqui nesse espaço temos destacado a importância da agilidade, inclusive do governo federal no primeiro momento, com a presença dos ministros. Na segunda-feira passada,
tivemos o episódio. Na terça, feriado, o ministro da Integração e do Trabalho, os 2 ministros estavam já em Xanxerê. O governo do Estado nem se fala. Realmente, a atuação do governo do Estado é elogiável, a agilidade e a presença, inclusive do governador no final de semana. Governador que está reivindicando, como bem disse o Fernando, 28 milhões. Mas esses 28 milhões, o governo vai avaliar, Marcelo, a liberação que seria para ajudar na reconstrução das casas. Francisco, um detalhe que chamou a atenção, a imprensa aqui em Santa Catarina tem observado, a presidente Dilma está bastante abatida, né? Não, muito. Inclusive, estava vendo agora uma foto da presidente em Xanxerê, abatidíssima. Resta saber se o abatimento é resultado da perda de peso significativa que ela teve, se deve ao impacto que ela teve na devastação verificada em Ponte Serrada, em Xanxerê, e ela ficou, segundo o presidente da Assembleia, me disse agora há pouco, Gelson Merizio, ela ficou impactada com as imagens e com o contato que teve com os populares e com os atingidos, ou se o problema do abatimento é a crise política que cada vez tem cercado a presidente mais, inclusive com a revista Veja dessa semana, mostrando que pode chegar ao seu antecessor e padrinho político Lula da Silva, assunto para comentarmos depois. Ok, Prisco, obrigado por enquanto. Em instantes você retorna conosco aqui no SBT Meio Dia.